A verdade sufocada. Introdução. Desde o início da década de 80, começaram os ataques dos derrotados na luta armada ao regime militar e às Forças Armadas. Ano após ano, os revanchistas lançam uma, entre aspas, denúncia ou criam um fato novo, de preferência próximo de datas importantes para as Forças Armadas, como o Dia do Soldado, o Dia do Aviador, o Dia do Marinheiro, a Semana da Pátria e os aniversários da Contra-Revolução de 64 e da Intentona Comunista de 35. Foram as falsas fotografias do Herzog, os arquivos, entre aspas, enterrados na sede do antigo DOI de Brasília, a escavação da Fazenda 31 de Março, em São Paulo, a queima de arquivo na base aérea de Salvador, a vala, entre aspas, clandestina do cemitério de Perus, os agentes, entre aspas, arrependidos, que denunciam com inverdades, talvez por vantagens, os órgãos de segurança onde trabalharam, e muitos outros fatos, tudo publicado com estardalhaço e nunca desmentido. No segundo semestre de 2004, no primeiro governo Lula, a opinião pública brasileira foi bombardeada novamente por intensa orquestração desencadeada pela imprensa e pelos, abre aspas, arautos da democracia e dos direitos humanos, fecham aspas, para a, abre aspas novamente, a abertura dos arquivos da ditadura, fecha aspas. Nesse esforço, entre muitos, sobressaiu-se o ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. Pouca gente, no entanto, se apercebeu e até hoje não se deu conta de que nada havia de inédito ou verdadeiro nessa pretensão. Não interessava a esse governo que os arquivos fossem abertos sem uma triagem. Os crimes de altos membros do primeiro escalão, muito ex-militantes de organizações subversivas terroristas, seriam expostos à opinião pública e seus arquivos fossem abertos sem uma, entre aspas, limpeza prévia. Tais arquivos já foram abertos há mais de 27 anos, ainda durante o período militar, quando uma equipe sob a ingerência do arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, esquadrinhou clandestina e ilicitamente os documentos sob a guarda do Superior Tribunal Militar, o STM, para colher material para executar o projeto Brasil Nunca Mais. É bom frisar que no STM se encontra o maior e mais confiável acervo sobre o combate ao terrorismo, sendo a última instância da justiça militar. Eram encaminhados para esse tribunal os processos e inquérito dos implicados nos crimes de subversão e terrorismo. Para essa operação clandestina, foi montada uma verdadeira rede de agentes que sorrateiramente copiaram 707 processos, num total de 1 milhão de páginas. A advogada Eni Raimundo Moreira, presidente do, abre aspas, Comitê Brasileiro pela Anistia dos Integrantes dos Grupos de Resistência ao Regime, fecha aspas, foi a idealizadora. Imediatamente, Dom Paulo Evaristo Arnes abraçou com entusiasmo a causa, juntamente com o pastor Jaime Wright. A advogada foi buscar o auxílio financeiro do Conselho Mundial de Igrejas, o CMI, que reúne as entidades protestantes. Os trabalhos foram bancados por Charles Harper, de nacionalidade brasileira e norte-americana e membro do CMI. Um grupo restrito de advogados trabalhou de 1979 a 1985 sob o manto protetor de Dom Paulo Evaristo Arnes para montar o primeiro retrato da repressão adequado à ideologia da esquerda. Eni Raimundo Moreira, Paulo Vanucci, Luiz Carlos Sigmaringa Seixas e Luiz Eduardo Greenhalgh eram alguns dos seus membros. Valiam-se como advogados
do direito de ter acesso aos processos dos clientes no Superior Tribunal Militar em Brasília e mantê-los em seu poder por até 24 horas. Assim, este grupo de advogados passou a fazer cópias secretas dos documentos. O material era enviado de Brasília para São Paulo, onde era organizado por voluntários e enviados para o exterior. Para agilizar o projeto, foram escolhidos os jornalistas Richard Ricardo Couto e Carlos Libano Cristo Frei Beto, e como coordenador Paulo Vanucci. Durante 6 longos anos, a equipe trabalhou em sigilo absoluto. Os arquivos, microfilmados por pessoas que não sabiam do que se tratava, foram enviados à Europa e aos Estados Unidos sob os cuidados do Conselho Mundial de Igrejas, o CMI. O pastor Jaime Wright, amigo comum de Harper e de Dom Evaristo Arnes, ia até a Suíça com frequência buscar dinheiro. A fonte está aqui, governo, digital, apresentação, PHP. Tem um endereço nessa página. A equipe que escreveu o livro Brasil Nunca Mais, de posse dessa valiosa documentação, fez a triagem a seu modo, privilegiando o que queria, publicando o que interessava, distorcendo os fatos e ignorando o que não lhe convinha. Com dados restritos, retirados dos processos, os, entre aspas, resistentes, como se intitulam agora, deveriam ser apresentados como jovens inocentes, trucidados pelos agentes do Estado. Esse grupo de trabalho não considerou os atentados terroristas, os justiçamentos, os sequestros e os assassinatos praticados pela esquerda radical. Tais crimes foram propositalmente omitidos para que a nação não tomasse conhecimento das atrocidades dos que pegaram em armas para implantar no Brasil a ditadura comunista, a principal motivação para o início da luta armada. Para continuar a doutrinação, o livro Brasil Nunca Mais, assinado por Dom Paulo e Philip Porter, secretário-geral do CMI, foi lançado em 1985 e ficou durante meses na lista dos mais vendidos. Jamais foi contestado por fontes do governo, nem mesmo pelas Forças Armadas. O silêncio das instituições envolvidas no processo do combate à luta armada os incentivou a intensificar as acusações de tortura, desaparecimento e a doutrinação das massas. Ardilosamente usaram o que lhes interessava, utilizando somente o que chamaram de, entre aspas, principal. O, entre aspas, restante para o arcebispo, ou seja, os arquivos existentes da ABIN, no DPF, nas Forças Armadas e nos antigos DOPS, são documentos secundários. Hoje, os derrotados das batalhas ganharam a guerra da comunicação e se apresentam como, entre aspas, heróis, muitos deles encastelados em altos cargos do governo. Basta folhear a obra de Dom Evaristo Arnes para constatar que, segundo ele, o desvario da esquerda simplesmente não teria existido. Na matéria intitulada, abre aspas, A Verdade é que nos liberta, fecha aspas, do jornalista Adauri Antunes Barbosa, publicada em O Globo de 28 de 11 de 2004, diz o prelado, abre aspas, o principal já foi publicado, mas a gente quer ver por escrito, saber que é verdade. Não é a informação que nos liberta. A verdade é que nos liberta. Vale a pena abrir. Fecham aspas. O, entre aspas, principal a que se refere Dom Paulo foram as acusações de torturas feitas perante os juízes durante os julgamentos, quando os criminosos usavam esse argumento para se inocentar dos crimes praticados ou para justificar as delações de companheiros. Ele somente se refere a isso no seu livro. Finalmente, em 2004, foi criada uma comissão encarregada de, entre aspas, abrir os arquivos da ditadura, fecham aspas. Sugeriu o ministro da Justiça que se requisitassem as cópias dos documentos em poder dos civis e militares que lutaram contra o terrorismo. Para o ex-ministro, chefe da Casa Civil, José Dirceu, tal posse é crime. Não seria crime para ele a posse dos arquivos que estavam em poder de Dom Paulo Evaristo Arnes?
Outros arquivos importantes que também deveriam ser requisitados estão com organizações não governamentais, especializadas em denegrir os governos militares. Inclusive, as diretrizes políticas de cada organização deveriam ser requisitadas e difundidas. Os revanchistas julgavam que ficaríamos calados e aceitaríamos passivamente a triagem que eles pretendiam fazer, como o fizeram Dom Paulo Evaristo Arnes e sua equipe, buscando apenas documentos que contribuíssem para comprometer os órgãos de segurança na época. Não esperavam pela reação de organizações, grupos e até de parcela da imprensa, exigindo a abertura dos arquivos por uma comissão isenta e responsável, não aceitando a proposta governamental que indicou inicialmente. José Dirceu como o árbitro que definiria o que deveria ser ou não do conhecimento público. Ao pressentir que, finalmente, através do próprio governo, a nação tomaria conhecimento contra o que e contra quem lutamos, durante algum tempo o assunto foi temporariamente esquecido. Era preciso mais tempo, amadurecer as ideias e aparelhar o Estado com ex-militantes da luta armada. Por isso, já que estavam tão interessados nos documentos guardados por civis e militares, em 2004, antes que começasse a temporada de caça de casa em casa, vasculhassem sótãos, escavassem quintais e jardins, resolvi abrir os meus arquivos, alguns guardados na memória, outros na memória de companheiros de luta, outros pesquisados em jornais, livros, revistas, na internet, onde também pouca coisa existe sobre as atrocidades cometidas pelos terroristas. Eu e minha mulher iniciamos as pesquisas para escrever o meu primeiro livro, Rompendo o Silêncio. Depois continuamos a fazê-lo no curso dos últimos 27 anos. Com elas escrevemos as principais edições, 8 desse livro, que agora passamos a atualizar com mais 7 anos de pesquisas e novos acontecimentos. Possivelmente, nada de novo foi escrito por mim. Os dados pesquisados foram reunidos e ordenados para facilitar a leitura e o entendimento da mensagem que agora transmito. Abrindo meus arquivos, explico os motivos que levaram civis e militares a desencadear a contra-revolução em 31 de março de 64, neutralizando a segunda tentativa de tomada do poder pelos comunistas. Aproveitei a minha experiência como comandante do DOI-CODE, 2º Exército, de 29 de 9 de 70 a 13 de 12 de 73, para contar a nossa luta contra as organizações terroristas que tentaram, nas décadas de 60 e 70, na terceira tentativa de tomada do poder, implantar uma ditadura, a exemplo de Cuba e outros satélites do movimento comunista internacional. Finalmente, após intensa doutrinação de várias gerações, a cúpula do governo brasileiro eleito pelo povo está ocupada por inúmeros ex-guerrilheiros militantes de antigas organizações subversivo-terroristas que participaram ativamente da luta armada. Em 2006, o assunto, abre aspas, abertura dos arquivos, fecham aspas, retornou à baila, pois que interessava ao governo do PT desviar as atenções do mar de lama, dos mensalões, da corrupção desenfreada, dos caixas 2, das compras de consciência, das mentiras cínicas dos dirigentes de um partido que se diz campeão da ética e da moralidade, afrontando a inteligência de todo o país, ao afirmarem nada saber acerca de toda essa sujeira. Para eles, urgia mudar o rumo dos noticiários e fazer mídia, que tanto os fustigou em 2005. Buscar de novo no passado o veio do seu sensacionalismo. Afastado, José Dirceu do cenário, assumiu o papel de, abre aspas, preferida do rei, fecha aspas, como ministra da Casa Civil, Dilma Vana Rousseff, a Estela, Luísa, Patrícia, Marina ou Wanda, entre aspas, dos tempos de militante das organizações clandestinas subversivo-terrorista política operária.
o POLOP, o Comando da Libertação Nacional, Colina. Dilma participou das negociações para a fusão do Colina com a Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, que formaria a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, a VAR Palmares, última organização na qual Dilma militou antes de ser presa. Dilma passou a ser dona dos rumos dos, entre aspas, arquivos da ditadura e prometeu abri-los a partir de 2006 para mostrar ao mundo os horrores do regime dos generais, comprometendo-se a resguardar os anistiados, combatentes da liberdade, entre aspas, omitindo as suas ações criminosas, sobre o argumento de preservá-los, já que hoje foram promovidos a heróis nacionais. Continua a tecer algumas considerações sobre a anistia e o revanchismo até os dias atuais. Atualizo fatos já modificados ao longo dos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e acrescento outros do governo da presidente Dilma Rousseff. Finalmente, chegou a hora de abrir os arquivos. Esta ameaça é feita por eles há muito tempo. A estratégia é abrir apenas a parte que interessa a eles. O momento é este. Uma ex-guerrilheira na presidência do Estado aparelhado e eles como voz e recursos para levarem ao público apenas o que interessa. Trocaram o poder das armas pela força do poder e do dinheiro. Com a aprovação do Congresso, resolveram, entre aspas, abrir o arquivo, usando a Comissão Nacional da Verdade, idealizada por Paulo Vanucci, ministro da Secretaria dos Direitos Humanos, Tarso Genro, ministro da Justiça, no governo Lula, que levará aos agentes do Estado, somente eles, a execução pública. A lei foi sancionada dia 18 de 11 de 2001 pela presidente da República, Dilma Rousseff. Que verdade será essa? Que direitos à memória e à verdade? Bordão usado por eles terá o povo brasileiro, senão serão apurados os crimes praticados pelos, entre aspas, combatentes da liberdade? Crimes que necessariamente precisariam ser investigados pela Comissão Nacional da Verdade para que a sociedade tomasse conhecimento dos mesmos e dos seus autores. O país da Comissão Nacional da Verdade, os pais da Comissão Nacional da Verdade, alegam que os ex-membros das organizações terroristas estão anistiados? Os militares também? A Comissão Nacional da Verdade alega que esses heróis da liberdade já pagaram seus crimes? Como? Muitos não foram nem presos. Os ex-membros das organizações subversivos terroristas e alguns de seus familiares estão sendo ouvidos como testemunhas de acusação contra os agentes do Estado. Laudo de peritos e processos não têm valor. Dessa forma, as denúncias que estão sendo feitas contra os agentes do Estado serão creditadas como verdade. E a Comissão Nacional da Verdade, entre aspas, que foi criada para levar o direito à verdade e à memória da sociedade, fecha aspas, finalmente conseguirá reescrever a história oficial deste período triste, ao sabor da ideologia comunista, varrendo para debaixo dos tapetes do governo os atos de terrorismo, a violência, os assaltos, os sequestros, os atentados a bombas e os, entre aspas, justiçamentos praticados pelos, entre aspas, resistentes, atos que levaram os militares a pegarem armas. Em reportagem ao jornal O Globo, de 2/5 de 2011, intitulada Ministra quer diálogo com ex-agentes da repressão dispostos a entregar dados, fecha aspas, a atual ministra da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, declarou, meu Deus, abre aspas, que pretende abrir uma linha de diálogo com ex-agentes da repressão e seus parentes que queiram entregar documentos sobre o período com, abre aspas, informações lícitas e objetivas, fecha aspas, que os papéis serão recebidos com respeito, mas que repudiará qualquer tentativa de se manchar a biografia dos mortos e dos desaparecidos políticos. É incrível, fecham aspas. Volto a perguntar, que verdade será essa se não serão apurados os crimes praticados pelos resistentes? Crimes que necessariamente precisariam ser investigados pela tal Comissão Nacional da Verdade. E os seus autores identificados?
Que verdade será essa se os membros da Comissão Nacional da Verdade também já declararam que somente os agentes do Estado serão investigados? A história já foi reescrita há muito tempo. Está apenas agora sendo oficializada pelo governo para apresentar os derrotados na luta armada como heróis que lutavam pela liberdade, lutavam contra a ditadura, omitindo a motivação principal que os levou a pegarem armas, a implantação de uma ditadura do proletariado que vinha sendo tentado desde a década de 30. Continua o livro com os capítulos em que foi preciso voltar ao tempo e escrever, ainda que muito superficialmente, sobre o Partido Comunista Brasileiro, PCB, os presidentes da República de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek de Oliveira, a primeira tentativa de tomada do poder pelos comunistas em 1935, a intentona comunista, a vitória da Revolução Cubana e o fascínio exercido por Che Guevara e Fidel Castro, transmitido aos jovens brasileiros por experientes comunistas, as ligas camponesas e o Grupo dos 11, e o governo relâmpago de Jânio Quadros. Voltei no tempo e escrevi sobre o governo de João Goulart. Foi necessário pesquisar, estudar e analisar o período que vai de 60 até os dias de hoje, para mostrar a verdade sobre a ótica de quem, nesse período, viu, viveu e lutou contra a segunda e a terceira tentativas de tomada do poder pelos partidos e organizações marxista-leninistas que optaram pela luta armada. Retornei ao passado para contribuir modestamente com aqueles que, diuturnamente, trabalharam para impedir que uma nova história seja reescrita pelos derrotados de ontem e continuam lutando para que uma nova tentativa revolucionária não tenha êxito. Creio ser imperioso desmistificar versões veiculadas intensamente por alguns órgãos da imprensa escrita, falada e televisada, por partidos políticos, por professores e outros formadores de opinião que têm recursos, plateias e oportunidades para difundir com uma visão ideológica e ressentida